Bom, pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse react aqui hoje porque, pra mim, essa entrevista aqui, eu recebi ela de uma pessoa conhecida com um tom positivo. Tá reverberando um pouquinho na eleição, né, que a gente está tendo aí, as eleições municipais, que ainda não acabaram, porque ainda tem segundo turno em algumas cidades. E eu acho que essa entrevista aqui, ela é um sintoma muito significativo do estado que está os debates brasileiros, do estado que está a nossa língua. Eu acho que as pessoas não estão fazendo mais ideia do que está debatendo. As palavras, elas não têm mais referência nenhuma com a realidade. Elas só significam alguma coisa na cabeça de cada um. Não há uma referência mesmo do que está sendo dito, né? E vocês vão entender ao longo do vídeo aí. Para quem não assistiu, é uma entrevista do Pânico com o deputado estadual Tomé Abduch. Eu não sei nem se é assim que pronuncia, eu não conheço ele. Já lembrando, né, desde o início que não é uma questão pessoal, não tem nada a ver, mas com uma pessoa pública, dando entrevista publicamente, acaba que a gente vai meio que ter contato com isso, né? Não tem jeito. Então, bora lá, né? No programa de hoje, um lutador, o empresário. Eu vou deixar desde o início, porque se o pessoal quiser assistir, né? Quem não assistiu, mas durante todo o vídeo aqui eu vou mostrando para vocês as partes importantes. Acaba que desde o início eles vão tratar de uma questão sobre educação e tal. E é muito importante, né, esse levantamento desse assunto, porque ele vai puxar o primeiro tema, que aí sim é importante pra gente aqui. Diga. Era legal, né? Era boa, como a gente aprendia. E apanhava, e se não respondesse, apanhava. Isso que era bom, antigamente. Com a régua. Porque se a pessoa não soubesse, Você aprendia na marra. O professor enchia o aluno de porrada. Era uma coisa tranquila, né? Não é? Mas como era melhor, né, Emílio? E tem gente que tem saudade. Como a educação ela vem piorando ao longo dos anos. Você sabe que eu sou formado em engenharia civil? E lá atrás, né, há muitos anos atrás, há 30, 40 anos atrás, era tudo na unha. A minha geração já pegou a calculadora. HP. E com HP a gente perdeu a sensibilidade com o número. Você não conseguia compreender mais se o número estava certo ou estava errado por conta de você estar usando uma calculadora. Então eu vejo que a educação ela vem piorando ao longo dos anos. E isso é um problema para o nosso país, né? Ao contrário do que acontece, por exemplo, em outros países. Você pega a Coreia do Sul, por exemplo, eles estão ensinando matemática, de verdade, fazer operações financeiras. É outro mundo. O Brasil está muito atrasado em relação a isso. O Brasil tá... A educação no Brasil é ruim, né? Agora diz que vão ensinar funk. Você viu só? Você viu só? Como é que é? Funk. Isso aí. Funk. Você vai aula de funk? Vai ter aula de funk na escola. Diferença Você sabe que é muito preocupante isso, né? Porque a gente viu que... Eu acho legal demais essas reações que eles têm no fundo, assim, só sai a palavra, assim, quadradinho, na escola. E houve um decreto do presidente Bolsonaro lá atrás para as escolas cívico-militares. Logo em seguida entra o Lula, ele revoga o decreto e agora estão colocando funk nas escolas. Nada contra o funk. Tudo contra o funk, né? Nada contra o direito da pessoa gostar de uma música ruim, mas tudo contra a música ruim, né? Que não é só o funk, né? Praticamente todas as músicas comerciais hoje aí. Então você pega o funk, o hip hop, outras músicas são importantes, mas elas refletiam lá atrás o que era a comunidade. Hoje em dia não. Hoje em dia... Essa questão de sempre remeter a uma música um pouco mais antiga, que aí era importante e tal. Olha, manifestação cultural é uma coisa, gente. As pessoas vão realmente se manifestar da maneira como for possível e tal, mas a decadência da qualidade da música, isso aí é perceptível. Olha, 2.400 anos atrás, Platão já levantava o perigo que é a música mobilizar as paixões, né? É muito perigoso, então você tem que trabalhar a música numa sociedade de uma maneira muito séria, porque ela movimenta, né, as pulsões, as paixões que cada um tem. Trabalhar com essa música num nível baixo de qualidade ou só ritmo, isso pode fazer muito mal, né? Quem trabalha, um livro que trabalha muito bem isso, é um livro que chama As Ideias Têm Consequência, do Richard Weaver, que ele foi escrito em 1948 e ele já tratava o jazz como uma corrupção da música. Agora vocês imaginam o que o Richard Weaver escreveria da música moderna, se ele fosse escrever hoje, sobre o que a gente tem como música, entre aspas, né? Se ele considerava o jazz uma corrupção da música. Apologia ao crime, apologia à droga, apologia ao sexo, é tudo que a gente não precisa nas escolas. E olha só, a música é uma coisa muito importante. Nas escolas, em qualquer lugar, né? Da sociedade.
Você Principalmente sabe que algumas coisas de acordo aí. com a música que os políticos, que o governo passa para que a população escute. Então é uma tristeza. Eu estou muito preocupado com isso, Emílio, muito E mesmo. o que você está fazendo aí como deputado? Olha só, eu tenho um projeto de lei importantíssimo, né, nesse momento, que é para que a gente não tenha ideologia dentro das escolas, em todos os níveis. Isso é muito importante. O Bukele fez isso lá, não? O Bukele fez isso. Eu vou parar aqui antes que vai entrar no tema dos mais importantes aqui. Me incomoda demais essa ideia de que a gente vai ter uma escola sem ideologia. Isso é impossível, tá, pessoal? Impossível. Vamos tratar em termos, né? Como eu disse, esse vídeo aqui, essa entrevista toda, e na verdade a política inteira brasileira é um debate sobre figura de linguagem e onde a maior parte das palavras não tem nada a ver com a realidade. Ideologia é um conjunto de conceitos que alguém tem que considera o ideal para a sociedade, né? Tem que ser uma pessoa muito madura para não ter uma ideologia ou perceber que, mesmo que você tenha um conjunto de doutrinas, digamos assim, ou de crenças para uma sociedade melhor, você ter consciência de que aquilo pode não estar certo ou talvez você nem ter esse conjunto de doutrinas. Isso não é o caso da maioria, tá? Quando você começa a estudar história, começa a estudar as doutrinas e as ideologias que tiveram ao longo do tempo, é muito comum que a gente vai ter um certo afeto por alguma delas. E nós estamos falando de um ensino, que eu não acho que está certo, mas de um ensino, de uma grade curricular, que cada aluno ali vai ter em média 12, 15, às vezes 20 professores. É praticamente impossível que esses 15 professores sejam tão maduros a ponto de não ter nenhuma ideologia, de transmitir um conhecimento isento de julgo, isento de juízo de valor. Isso é praticamente impossível. Então, o que a gente mais pode se aproximar de uma coisa melhor para a nossa educação, na minha visão, e não estou falando como ideal não, tá? Eu acho que é só o que pode ser feito de melhor. É ensinar todas as ideologias, ou o máximo de ideologias possíveis, né? Quando você... Que é o que eu sempre falo aqui no canal, né? A boa e velha dialética. Não é você não aprender alguma coisa, porque aprender alguma coisa a gente está aprendendo o tempo inteiro. Isso é impossível, de não aprender alguma coisa, entendeu? O que eu falo para todo mundo é, o importante é aprender o máximo de coisas possíveis. Porque dentro dessa gama de informações, cada ser humano, cada pessoa, cada intelecto vai ter a capacidade de confrontar essas ideias e escolher a dele, ou não escolher nenhuma, porque acha que em todas tem problemas, então ele não vai adotar nenhuma como o ideal, digamos assim. Mas falar que vai ser uma escola sem ideologia já parte de uma premissa errada, porque é praticamente impossível o ser humano não ter um conjunto de ideias que ele considera o correto para a vida real, para o ser humano, para a sociedade. A gente acaba que involuntariamente forma isso e precisa ter uma força imensa do ser humano, uma maturidade muito grande para ele lutar contra uma ideologia, né? Lutar contra ideologias na cabeça dele, não é socialmente falando não, politicamente falando não. Lutar contra ideologias na cabeça dele. A vontade que ele tem de formar um conceito que é o ideal para todo mundo. Isso aí a gente viu, né, na ideologia lá do bigodinho, a gente viu no comunismo, a gente vê no liberalismo. Talvez tenha o conservadorismo, talvez é uma ideologia que já está nesse campo, de considerar que eu sei o que é o ideal para a sociedade. Então, se você pega a maior parte dos grandes filósofos da história, eles passavam muito pouco tempo preocupados em descrever o que é o certo e o ideal para a vida de todo mundo, e estavam mais preocupados em descrever o que era a realidade que eles viam. O que é o que está acontecendo. Descrever a realidade como ela é. Então, eu não gosto dessa ideia de ser sem ideologia o ensino, porque praticamente não existe, né? Não tem como. Mas já que você, querendo ou não, vai colocar um juízo, né? Um julgo ali que seja o máximo possível. Então nós não temos que ter zero ideologia na escola, nós temos que ter todas juntas. Na minha humilde visão é isso. E quando nós tivermos mais ideologias, talvez a coisa vai funcionar um pouco mais, porque cada pessoa vai ter mais conhecimento, confrontar mais as ideias e vai ter mais possibilidade de estabelecer os seus próprios conceitos e os seus ideais, se é que a pessoa vai estabelecer. Você viu que legal como as coisas estão mudando? Deixa eu dar um dado. Lá, né? Eu tive lá e podemos falar um pouquinho. Você teve lá? Você teve em El Salvador? Fui convidado pelo Bukele. Mas lá é pequeno, né? 6 milhões pequeno de habitantes. É pequeno, mas é uma amostragem. É do tamanho do Butantã. Pra você ter uma ideia, Butantã, em São Paulo,
é maior do que o... Também não é um lugar de muita liberdades, não tem muitas liberdades individuais. Ó, o canhoteiro. Né? Aonde isso? O Bukele. Não, imagina. Vamos contar? Vamos lá? Porque o pessoal fala as coisas sem ter propriedade. Eu vou explicar um pouquinho. Não, eu não estou falando que a gente tem aqui. Eu tô falando... Ó, aqui eu já vou começar a falar. Ele falou sobre El Salvador, né? E o Bukele lá, que está sendo um presidente, né? Muito comentado, porque está fazendo uma coisa muito excêntrica, muito diferente. Algumas questões foram levantadas aqui já começa o debate, que é o motivo principal desse vídeo. Primeiro, El Salvador realmente é um país muito pequeno. Então, de cara, não é que uma coisa funcionou lá que vai funcionar aqui. Mas eu acho muito interessante as coisas que foram feitas. No entanto, a partir do momento que você começa a afirmar que o que está sendo feito lá não está restringindo em alguma escala a liberdade das pessoas, é mentira. Porque você estabeleceu ali um estado de sítio. Nesse estado de sítio, né, o presidente ele ganha um poder muito maior, porque às vezes algumas instituições são fechadas, né, e cada lugar acontece de uma forma diferente. A depender de como foi instaurado isso, né, que é um regime de guerra, digamos assim. A depender de como for instaurado, o presidente pode fechar algumas instituições que fazem parte da democracia, né, do jogo democrático. O poder que ele tem para tomar decisões é muito maior, porque ele não pode ser mais freado. Né? Como eu disse, isso é mais utilizado em épocas de guerra e foi o que foi feito lá, pelo menos parcialmente. Né? E é complicado. É complicado porque, se você parar para pensar, não existe a possibilidade, por exemplo, de pessoas estar sendo presas injustamente. É enorme, né, a chance. Não estou falando que eu sou contra o que ele fez lá, tá? É inquestionável a eficácia dos métodos. Mas dizer que está tudo sendo muito livre, de que está tudo às mil maravilhas e o Samidana aqui vai argumentar mais e vai ficar até meio chateado com relação ao debate como ele foi, porque a televisão não tem muito tempo para conversar, o pessoal freia ele. Mas uma coisa que me incomoda demais, né, nesses políticos de carreira, digamos assim, nessas pessoas que estudam muito retórica, são essas artimanhas erísticas, e ele pratica uma aqui. Eu só não sou muito bom de recordar qual é qual, mas ele pratica uma de que, antes dele falar o argumento, ele já descredencia a pessoa, sabe? As pessoas costumam dizer muito sem saber o que está falando. Só, olha, o que ele disse é verdade. O Brasil pode ter uma penca de problemas, mas nós temos também um grau de liberdade muito maior do que muitos países. Será que lá, né, você pode questionar o governo federal, o presidente, livremente, tranquilamente na internet? Você pode ser opositor a ele? Alguém sabe disso aqui? Ele sabe? Ele vai falar que ele visitou lá. Mas ele visitou, assim, fazendo uma companhia, um tour com o próprio presidente. Então, tem coisas que a gente realmente está falando, mas, na realidade, a coisa não funciona dessa forma. E no estado de sítio, nós não vamos ter a liberdade plena. Aqui no Brasil nós estamos tendo? É óbvio que não, né? Nós já, talvez eu fale isso mais pra frente, a gente já não está vivendo o que a gente costuma falar que vive, né? Que é essa democracia. Talvez o Brasil nunca viveu isso, digamos assim. Falar esse tipo de coisa e já descredenciar a pessoa, sendo que no estado de sítio, realmente, o poder que algumas pessoas têm para definir, né, para prender, para soltar, para fazer tudo, é enorme. Então, como é que a gente vai falar que realmente as pessoas têm liberdade? Né? Você tem liberdade para questionar o governo, o presidente? Porque é sempre muito bom estar do lado que tem o poder. O poder está de uma maneira que concorda comigo, aí eu falo, eu apoio, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas quando o poderoso discorda de mim e ele tem muito poder, aí o negócio começa a azedar. E eu acho que a maior parte dos brasileiros e talvez dos seres humanos, eles não se importam, né, com a tirania. Eles importam deles não estarem do lado do tirano, né, da tirania não ser usada a favor deles. Eu acho que a maior parte dos seres humanos, na verdade, se encaixam nisso. Mas eu vou contar um pouquinho. O Bukele, quando você foi para lá?
Eu fui agora na posse, alguns meses atrás, na posse presidencial. Fui acompanhar a posse. E, aliás, eu fiquei encantado com o país e com o que foi feito lá. Olha só, eles tentam dizer que lá é um país de extrema direita, que não há democracia. E, na verdade, é tudo ao contrário. O Bukele, quando foi eleito, ele foi eleito com a pauta de segurança pública. Isso. O país estava totalmente tomado pelo crime organizado. As instituições democráticas, seja por medo ou por conivência, estavam junto com os criminosos. As pessoas... Aqui já começa a figura de linguagem uma atrás da outra. E assim, primeira coisa, gente, vamos colocar isso aqui. Não existe uma instituição democrática, tá? Nós estamos falando de entes abstratos. Entes abstratos não pode ser democrático, justo, injusto, e isso é a coisa mais comum de ser dita no Brasil. O que é justo, injusto, democrático ou não democrático são as ações humanas. Então, as instituições democráticas, como são ditas aqui no Brasil, elas dependem demais assim, de quem está agindo, porque no final não existe a instituição, existem as pessoas. Né? Se a gente falar do Congresso Brasileiro, o Congresso Brasileiro fez tal coisa. Não, quem fez foram alguns deputados, ou todos, ou a maioria, mas são 513 pessoas, acho que é isso. São 513 pessoas que fizeram determinada coisa, ou a maioria, enfim. Né? Mas não existe. O Congresso Brasileiro é só uma referência de um ente que, no fundo, a ação, não existe ação sem a gente. Então, a ação foi feita por pessoas. E quem são as pessoas que estão por trás daquilo? Então, toda vez que você fala de instituições democráticas, isso, na verdade, não quer dizer nada. Instituições justas, não existe isso. Então, as instituições democráticas estão do lado dos bandidos. Aí é uma coisa que contradiz a outra. Se você está do lado... Os bandidos, eu acredito que em qualquer país, são a minoria do país, né? Por mais que tenham muitos... Eu duvido que algum país tenha mais de 10% da população de bandidos. Mas se uma instituição está como nada, né? Está colada, ligada, né? Com bandidos, ela está do lado de 10% da população, no máximo, 5%, 2%. Como que a maior parte da população, né? A democracia é o quê? É o direito do povo, é o poder do povo, não é o direito. Se uma instituição é democrática, que eu não já concordo, né, com a questão da instituição que eu já expliquei, se alguma coisa é democrática, ela está relacionada com a maioria. Mas se ali dentro daquela instituição, daquelas pessoas, né, agindo, elas estão ligadas com o crime organizado, como que elas são democráticas? Como que aquelas pessoas são democráticas se, no fundo, elas estão se relacionando com a minoria da população e é uma minoria marginal? Então, não existe instituição democrática. Assim, o que o Bukele fez, e eu apoio a medida, eu acho que para situações muito drásticas, talvez a gente precise mesmo de medidas muito drásticas. Mas o que ele fez é assim, olha, nós não temos mais uma democracia. Então, o que a gente está chamando de instituições democráticas, né, se é que lá eles chamam disso, não tem mais nada de democracia. É um bando de pilantra, um bando de bandido que estão coligados com outros bandidos e estão, né, lascando a maior parte da população. O que eu vou fazer? Eu vou fechar tudo. Mas isto são ações, né, essas ações são ações democráticas. Talvez o Bukele represente a maior parte da população fazendo isso, mas não quer dizer que ele está agindo por meios democráticos e segundo a Constituição de El Salvador. Porque, no fundo, talvez lá também, igual aqui, as ações elas não estão sendo tomadas dentro da Constituição do país. Bom, vamos lá. Não podiam mais sair de casa, Emílio. Tava tudo dominado. Não podiam sair de casa. O crime organizado cobrava $1 para qualquer cidadão sair de uma comunidade de manhã e tinha que pagar $1 para voltar à noite. Todos os empresários da cidade tinham que pagar pedágio para o crime organizado. As mulheres não podiam mais sair de casa. Toque de recolher às 6 horas da tarde. Isso é um país democrático? Bom, Bukele foi eleito com a pauta de segurança pública. Quando ele entra, E aqui nós vamos perceber que a questão de segurança pública está sendo confundida com democracia, o que não tem nada a ver. E outra coisa, a liberdade que o Samidana disse, ele é um economista. Então, ele está falando sobre liberdade econômica, liberdade de expressão. Eu acredito que essas liberdades podem sim estar sendo restringidas lá, por uma situação atípica, talvez necessária, né? O que eu acho que é muito difícil dos brasileiros perceberem é que, às vezes, uma ação, ela tem um lado bom, mas tem um lado ruim. E as pessoas têm... Porque você concorda com determinada ação, as pessoas têm dificuldade de assumir que aquela ação tem um lado ruim. E ela pode ter sim. Para os bandidos, está sendo bom? Para o crime organizado? Para algumas instituições que eles fecharam, essas pessoas que eram membros das instituições ali, é bom? Para a oposição desse governo, está sendo bom? Então, todas as ações, elas têm um lado positivo e um negativo.
O lado positivo ele está contando mais? Provavelmente, né? Mas nós não podemos excluir o lado negativo. O que ele disse aqui sobre a liberdade de sair na rua, a liberdade, na verdade é uma liberdade mas relacionada à segurança, né? Pelos números, né? Pelo que a gente vê de El Salvador, realmente, lá melhorou muito nesse aspecto. Mas aqui no Brasil, por exemplo, eu conheço pessoas que viveram, conhecia, né? Que já eram adultas durante o período do regime militar. Se você perguntasse para elas se elas tinham liberdade, pessoas comuns provavelmente diriam que sim. Eu conheço pessoas que disseram que o período militar foi o melhor período da vida delas. Por quê? Porque elas tinham mais segurança, a situação econômica do país não estava ruim, né? Inclusive o país prosperou muito economicamente. Então muitas pessoas, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes, vão falar demais isso do regime militar. Agora, se você investigar, for lá perguntar sobre a oposição do governo militar, das pessoas que eram jornalistas, elas não dirão a mesma coisa. O país não tinha liberdades, a liberdade não era assegurada, não era um país democrático, digamos assim. Não podia se expressar qualquer tipo de ideia, você não podia discordar de alguns posicionamentos de algumas pessoas, você não podia criticar algumas pessoas. E se você tem isso, você já não tem a liberdade do jeito que o Samidana está dizendo. Então, o que ele aqui está contrapondo, no fundo, não é contraposição nenhuma. Ele não está indo contra o que o Samidana está falando. No fundo, existe a dualidade na ação. Talvez a ação do Bukele lá era necessária? Provavelmente sim. Pelo que o país mudou, eu acredito, eu concordo com o que ele fez. Acho que a maior parte das pessoas com o mínimo de sanidade vão concordar. Agora, não existe lado ruim nessas ações? Aí é boa vontade demais. Porque é lógico que tem, né? Isso aí é certeza. Mas às vezes essas coisas não são vistas, né? Percebe que sem o Congresso de lá, sem os deputados de lá, ele não ia conseguir tomar nenhuma medida. Então ele ficou 2 anos, que é mais ou menos como temos as nossas eleições aqui, né? A cada 2 anos o presidente, depois a gente tem o legislativo. Ele pediu para a população que votassem somente em deputados que fossem alinhados com a pauta de segurança pública. E nesse período ele mapeou todas as facções criminosas. Ele foi eleito. Houve eleição de 94 deputados, 93 deputados tinham a pauta de segurança pública. Primeira medida que ele faz é colocar o país em estado de exceção. Polícia na rua, exército na rua e prendeu todo mundo. Segurança máxima. Todo mundo. Ele tinha mapeado, ele salvou aquele país voltou a viver. Fez um presídio de segurança máxima para 60 mil pessoas, colocou todas as facções criminosas lá dentro, e lá é o seguinte, entrou lá dentro, 20 anos, no mínimo, de prisão, e não tem direito à visita, não. Não tem direito à visita. Começaram a fazer as primeiras manifestações lá dentro, as quadrilhas se matarem, colocar fogo em colchão. O que ele fez? Tira os colchões, vão dormir no ferro. A alimentação deles, arroz e feijão e uma proteína. Uma vez por dia, eles saem da cela para fazer ginástica laboral, todos já bonitinhos, bonzinhos, com a turma toda em volta, armada em cima deles. Não tem esse negócio de ficar tomando banho de sol, tem no momento íntimo, e tem que trabalhar. Colocou a turma para poder reconstruir o país. O país voltou a viver, as pessoas sorriem hoje em dia. Ele recuperou a democracia de um país que estava totalmente tomado. E muito... já vou ressaltar que todas as ações, medidas e tudo que aconteceu aí em decorrência do Bukele, o que ele fez nos presídios, tudo isso aí eu acho que já tinha que ter há muito tempo, né? Essa questão de visita íntima, muito tempo de sol, ficar sem trabalhar. Eu não estudo, né, a viabilidade dessas ações, né? Quanto custaria para um presídio ter pessoas trabalhando, então às vezes custa mais do que eles produziriam, mas eu concordo com isso aí tudo. Aumento de pena, tudo isso aí eu concordo. E é óbvio que funciona, porque já está funcionando lá. Isso aí não tem questionamento. Agora, o que ele está dizendo, ele recuperou a democracia. Olha, qual a voz da oposição do Bukele? Né? O que a oposição dele está dizendo? Ela vai ter muito menos força nesse momento? Vai, porque os números do país assim, são absurdos, de positivos, né? O declínio do narcotráfico, de crimes, de assassinatos e tal, é incrível, né, o que ele conseguiu fazer. No entanto, as pessoas não estão percebendo o que significa a palavra democracia, né? É usado como uma coisa positiva o tempo inteiro, e aí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente o que eu acho disso, o quanto o brasileiro, né, principalmente os políticos brasileiros, de esquerda, de direita, de tudo,
usa essa palavra quase que como uma reação emocional, assim, maravilhosa, espontânea. E eu não consigo entender isso, sinceramente. Eu acho que esse povo estudou democracia, se é que estudou, né? Dos últimos 20 anos para cá, né? Porque parece que não estuda o histórico dos regimes políticos e o que a maior parte da história dizia sobre democracia, né? Mas vamos lá. A gente tenta contar a história totalmente distorcida. Eu entrei em comunidades lá e eu fiquei impressionado, porque eu fui falar com pessoas que choravam. Olha, pela primeira vez eu estou vendo uma pessoa como você, eu estava bem vestido, arrumado, vindo comprar dentro daqui do meu bar, comprar um sorvete. Lá é pobre, né? Sem medo. É bem pobre, né? Mais ou menos, porque ali é Caribe. Ali você tem um turismo que é maravilhoso. É El Salvador, pô. Ali é uma região muito legal. Nicarágua, e tem um ponto importante que é Caribe falar ruim. Da economia. Quando a segurança voltou, outros países... É cotia do Caribe. É Lá não cotia do Caribe, é lá. Quando voltou a segurança, outros países voltaram com seus empresários a investirem lá. Então a economia também está retomando. Aquele país foi salvo. E é o que ele fala, direitos humanos tem que tratar o bandido, óbvio, com o mínimo, né, de cuidado, mas você tem que ter direitos humanos para aquela população que não tinha direitos humanos. Mas tem duas coisas polêmicas dele. Tem a Bitcoin, que ele também colocou a economia para... Não é nem isso. Ele demitiu todo o Supremo, ele não faz 3 poderes, então isso é um caminho para um passo ditatorial. Ele também não era permitida a reeleição, aí ele entrou e falou, agora pode. Então, assim, eu sinto muito. Eu concordo com a segurança, mas ele está longe de ser um... Ele não demitiu todo o Supremo de lá. Não, ele só mandou embora para os outros. Não, vamos lá. O Supremo de lá era um Supremo totalmente corrupto, que pactuava com o crime organizado e que soltava bandido o tempo todo. E via deputados, ele conseguiu tirar a turma que estava cometendo crime no país e prendeu todo mundo. É muito diferente. Nós temos que parar de passar a mão na cabeça de bandido. Viu, Sandro? Nós não podemos ter um poder judiciário totalmente Aqui, mais uma estratégia retórica que é sempre assim, a pessoa faz uma falsa equivalência e aí ela coloca uma coisa que meio que é praticamente impossível de discordar, digamos assim, né? Você falar assim, olha, nós temos que parar de passar a mão na cabeça de bandido. Quem é que vai discordar disso? Principalmente nesse meio ali, né? Eu acredito que não tem ninguém de esquerda ali. E até dentro do próprio espectro esquerdista, várias e várias pessoas vão concordar com isso também, né? Não nesses termos, talvez, né? Mas vão concordar com isso também. Mas o que o Sam está falando é que, assim, ele realmente tomou medidas, principalmente com relação ao Supremo de lá, que não tem nada a ver com democracia, entendeu? Você faz um acordo e começa a prender todos os ministros do Supremo. É correto ou não? Eu duvido que o Tomé Abduch aqui sabe se é ou não. Né? Se essas prisões foram corretas ou não, se tem prova, né, do envolvimento de cada um que ele fez isso ou não. Eu estou dizendo que eu discordo disso? Não. Já está dando para perceber que para a população média, o que ele está fazendo é bom. O que eu digo é que as pessoas não têm consciência, e aí esquerda, direita, tudo a mesma coisa. Elas não têm consciência de pensar com a cabeça do oponente, né? Pensar no lugar do outro e pensar assim, olha, se eu estivesse lá, isso aqui faria parte do jogo, isso aqui seria justo. Eu acharia que isso é uma atitude positiva, ou é democrática, como é muito bonito ver eles falando aqui o tempo todo, né? É uma atitude democrática se isso for feito contra mim. Mas como está sendo feito a favor da minha visão, não tem problema. Então, eu acho muito complicado esse tipo de coisa. E o que eu estou dizendo é que, olha, em El Salvador foi feito, pode estar funcionando. É muito provável que sim, os números são impressionantes. O mundo está querendo esconder isso. É mais um indício de que o negócio está funcionando, de que é uma coisa correta a ser feita. No entanto, considerar que as ações dele foram democráticas e foram tudo dentro de um jogo constitucional normal? Não foi. E eu fico impressionado com a incapacidade das pessoas, né, brasileiras, eu acho que é de qualquer espectro político, de pensar no pior cenário possível. Ter uma pessoa fazendo isso, tomando essas decisões, bastante firmes, sem muita negociação, é excelente quando você concorda com essas decisões. Quando você está do lado que discorda disso, do oponente, né, essas decisões sem o mínimo de possibilidade de contrapor, colocando todo mundo na cadeia,
ela não é uma coisa que a gente vai ver com muito bons olhos se a gente discordar do governante. Mais uma vez, não quer dizer que eu não concorde com as ações, sempre pensando do lado oposto, né? E essas pessoas, por exemplo, o Tomé gosta de falar a palavra democracia, democracia, democracia o tempo inteiro. Mas não é só a questão da maioria, você tem que ouvir todos. O atual presidente foi eleito com 60 milhões de votos e foi quase o mesmo número de votos de pessoas que discordam dele. Quase o mesmo tanto de pessoas não votaram. Então vocês pegam quase 2/3 da população brasileira não concorda com o governo atual. E praticamente o mesmo percentual não concordava com o presidente anterior. Então a pessoa tem que entender que quem está sendo eleito o mandato anterior e o atual mandato de presidente, ele está governando para todos, mas ele foi aprovado pela minoria. Mas é o sistema democrático, pelo menos é o sistema de urnas, né? E conivente com o crime organizado. E o país sofrendo, as pessoas sem poder andar nas ruas. Não, ele ataca a imprensa, ele não deixa a oposição. Eu sinto muito, eu sei que você é amigo dele, que você foi com a convite dele. Não é verdade. Pega seu negócio e mora lá. Lá o povo, lá o povo. O Sami tá muito bravo. Você desculpa, viu, Sami? Bate nele não, mas é reeleição. Lá o povo tem liberdade, lá o povo tem liberdade de expressão. Lá o povo tem liberdade de expressão. A imprensa não é calada, as pessoas andam livremente na rua, ele não perseguiu ninguém da oposição. Tá vendo, então, veja só, é muito diferente do que esse papo, que é um papo que, você me desculpe, é de quem não... Não perseguiu ninguém da oposição. Independente se as pessoas cometeram crime ou não, ele mandou todo mundo pra cadeia, né? A oposição dele tá toda na cadeia. Ah, é justo ou não? Isso é uma outra conversa. Eu acho que nem eu, nem você podemos julgar isso, porque a gente não tá lá, a gente não sabe dos processos, nós não sabemos em que pé estão as investigações, mas o que a gente não pode afirmar é que, com certeza, foi tudo feito maravilhosamente bem, com liberdade, né? Como ele disse aqui, tudo foi dado correto, com liberdade de expressão, com a oposição podendo dizer o que acha dele. Eu duvido. E talvez em países como El Salvador, que era um absurdo de nível de violência, de tráfico e tal, talvez é necessário. Mas sempre lembrando que isso não tem absolutamente nada a ver com liberdade, tá? Liberdade para o povo andar na rua, sim. Só que eu acho que aqui está tudo confundido numa coisa só e isso não é necessariamente um sistema democrático. E o que o Samidana está falando está corretíssimo. Se há uma perseguição à imprensa, se você não pode falar, né, de qualquer pessoa o que você quiser, você deve arcar com a responsabilidade do que você diz. Mas já existe lei para isso. Mas poder dizer, você tem que ser livre para dizer o que você deseja. Se não há esse tipo de liberdade, se não há um devido processo legal para prender as pessoas, isso não necessariamente é mais uma democracia ou um país livre, né? Consegue olhar para uma sociedade doente, fragilizada, onde as pessoas têm medo de sair de casa e um país que voltou a viver, a ter vida. Agora, prender bandido é antidemocrático? Não. É só aqui no Brasil que a gente acha isso. Isso não é, mas que o bandido tem mais direito do que o policial, a pessoa de bem. Não, vamos lá, o Fernando Henrique Cardoso não mudou a regra aqui? Mudou. Não mudou? Mas Mudou. O Brasil... Ai, olha que maravilha. O Fernando Henrique Cardoso é o exemplo de democracia. Aí é foda. Ai, meu Deus. Ele é o parâmetro. Então, o que ele fez não tem problema ser feito lá. Todos os dois estão errados, entendeu? Você entrar e mudar a regra do jogo quando você está lá, principalmente quando você amplia o seu poder, isto é muito perigoso, tá? Pode ser feito por um lado positivo? Pode, mas nem sempre é, tá? Deixou de ser democrático? Não. Não foi via Congresso Nacional? Não, aí o então, Moro vamos tá lá, achando. peraí, vamos lá. Vamos. Você pode tomar ações antidemocráticas quando você não envolve o poder legislativo. Agora, o legislativo vota alguma coisa. Isso é antidemocrático? Ou é de acordo com a vontade de cada um? Desculpa, aí, boa, nós somos eles. A palavra democrática é impressionante. Como eu disse, ela é usada aqui como... No discurso brasileiro, ela é usada assim, à torta direito e as pessoas não sabem nem o que está falando mais. Democracia, gente, o poder do povo. É assim, olha, as pessoas precisam ter a sua vontade respeitada. No Brasil, a vontade do povo é respeitada? Os interesses do povo são respeitados? Eu fico de bobeira que as pessoas sequer pensam que a maior parte dos deputados que estão lá, né, pelo menos 50%, nem eleito com a maioria dos votos não foram. Foram votos de legenda. A votação que as pessoas colocam lá, ela realmente expressa a vontade do povo? Se você considerar, por exemplo, os aumentos de salário, ou as verbas que todos os deputados têm, ou as verbas que os deputados têm para eleições, né? Fundo eleitoral,
ou as emendas, né, como são gastas e que os ministérios, por exemplo, de infraestrutura quase não têm acesso a verba nenhuma, né? Quem deveria ter, eu não sei também se seria melhor ou não. Mas a vontade do povo é obedecida mesmo. Se as pessoas começarem a considerar que o Brasil é uma democracia e porque foi aprovado em Congresso é democrático, né, eu quero entender por que o único plebiscito que nós tivemos, se não me engano foi 2004, né, foram sobre as armas, o Estatuto de Desarmamento, e por que a decisão dele não foi obedecida. Por que a única decisão em plebiscito que foi decidida pela maioria das pessoas não foi obedecida e a partir dali nenhuma decisão mais foi feita por plebiscito? A única coisa que o brasileiro pode fazer é votar, deve fazer, tem obrigação de fazer, e o voto é tomado, né, como uma decisão para um ciclo de pessoas muito restritas que o grupo político já determinou. Então a ação popular só pode ser feita dentro de um campo determinado pelo sistema e pelos políticos. Isso é a democracia? E nem estou dizendo que eu acho a democracia a maravilha que esse povo gosta aqui e fala o tempo inteiro, tá? Só estou dizendo que nem o que a gente vive é democracia e nem a democracia é essa maravilha que eles estão colocando aqui. Mas vamos lá. Eleitos para poder representar o povo. É isso aí, Tomé. Deixa eu fazer uma intervenção. Eu estou olhando aqui o ranking dos melhores países para morar. Finlândia, Suécia, Suíça, Dinamarca e El Salvador em primeiro. Que o Tomé gosta tanto. Gosto mesmo. Eu queria que acontecesse aqui no Brasil. Aconteceu em El Salvador. Aí sim a gente ia ter um país decente. O que eu acho que é a discussão aí, o que é a discussão aí é a seguinte. Não fala assim. O que você está falando é o que a imprensa coloca. Isso, Samidana. É muito difícil a gente falar o que é El Salvador, porque a gente não está lá. Eu não conheço a profundidade. Então, a gente não conhece. Então, a gente está falando que a imprensa fala. Porém, eu acho que aconteceu em El Salvador. Eu acho que ele realmente tem razão, porque tem aquelas gangues. Tava tudo dominado. Tava. O judiciário estava dominado. Tava tudo dominado. Como é o México também. O México também é meio dominado. Eu acho que esse cara está fazendo o que o Milei está fazendo na Argentina, porque na Argentina ele também está fazendo um choque danado, porque está tão ruim que não tem como fazer o negócio dessa maneira. O Bukele é esquerda radical. Ele se declarou esquerda radical. Agora, se não quiser pegar a declaração dele... Sammy, vamos lá. A gente tem o que ele falou é mentira, o que está certo é o Tomé. Nós temos... Não, a questão não é estar certo ou errado. A gente debateu o que dá certo e o que dá errado. Nós temos um país tomado pelo crime que hoje não é mais tomado. Eu peguei um Uber lá com uma moça dirigindo. E ela começou a chorar dentro de carro, dizendo assim para mim o seguinte: eu nunca poderia fazer esse trabalho na minha vida. Nunca. Caramba. Muitas das minhas amigas foram estupradas, foram violentadas sexualmente. Os meus pais tinham medo de sair de casa. E hoje eu posso voltar a trabalhar. As crianças estão na escola. Nós não temos mais medo. A economia está retomando. Agora, você tem lá um poder judiciário totalmente tomado pelo crime organizado e que pactua com o crime organizado. Você tem que tomar uma medida para poder salvar uma nação e a gente fica com esse dedo todo, com essa classe política que, infelizmente, em muitos países destruíram as nações. É assim que funciona. E aqui no Brasil não está muito diferente disso não, tá? Estão soltando bandido o tempo todo. Veja... Eu acho que eles estão falando sobre coisas diferentes e acaba que a coisa não coincide. Porque um está falando sobre a liberdade do povo e o que é melhor para o povo comum. Como eu disse, investiga. Se você encontrar alguém que viveu assim, já era adulto, vivia, pagava conta, trabalhava na época do regime militar... escute o que essas pessoas dizem. Depois vocês vão lá e pegam o que os intelectuais brasileiros, a mídia, dizia. Não parece que é o mesmo país. E, no fundo, as duas coisas existem. Existe o país que está prosperando, tem mais liberdade para cada cidadão, né? Ir e vir, porque é uma questão de segurança. Né? Nós não estamos nem dizendo sobre liberdade em todos os sentidos. Nós vamos falar sobre segurança pública. Dizer sobre segurança pública é uma coisa. O que o Tomé está batendo na tecla o tempo inteiro é sobre segurança pública. Isso aí é inquestionável, que realmente em El Salvador, assim, é um choque absurdo. Parece outro país. Não tem questionamento. O que o Samidana está dizendo é sobre a liberdade como um todo. A liberdade, né, de ter uma oposição. A liberdade de você ter um sistema que para caçar o mandato de alguém, para prender alguém, você tem que transitar em julgado, você tem que ter a primeira instância, a segunda instância. Eu estou falando que eu concordo com essas coisas? Não. Eu só estou dizendo que os dois estão debatendo e eles não estão falando a mesma coisa. Porque a nossa Constituição é de uma forma. Se alguém fizer no Brasil o que o Bukele está fazendo lá, ele estará
usando um dispositivo da Constituição, beleza, mas para passar por cima de artigos da própria Constituição. Esse dispositivo existe para situações de guerra, como eu disse. Talvez El Salvador vive em situação de guerra? Sim, guerra contra o narcotráfico e outros crimes, né? Mas você considerar que o Brasil vive a mesma situação, é possível? Tá? É uma guerra? Não sei. É liberdade? É um sistema democrático? Não sei, entendeu? Mas o que nós estamos conversando aqui é sobre liberdade, de uma forma geral, no país ser livre para ter uma oposição, livre para ter debates, e o país ter segurança pública. E essas duas coisas, às vezes, não andam juntas. É isso que parece que essas duas pessoas aqui não conseguem entender. O Samidana, eu acho que está um pouquinho mais maduro na conversa, porque ele está olhando a realidade, de fato, e ele está olhando para a democracia, ou pelo menos o que era para ser. E o Tomé está só defendendo o que ele acha que é o correto, mas quando o Sami fala de um assunto, ele fala de outro. É o tempo inteiro voltando para a segurança pública. Segurança pública, segurança pública. Mas o que o Sami está dizendo é sobre os mecanismos democráticos, a oposição, a liberdade de questionar um governo, que eu duvido que lá está muito tranquilo e que é possível fazer a qualquer momento e em qualquer situação. O que está acontecendo? Eu tive na Rota pela manhã. Aliás, eu queria mandar um abraço para a Rota, que comemora hoje os 54 anos. Vocês são o orgulho da nação brasileira. Esses importantes homens e mulheres que acordam todos os dias dispostos a darem as suas vidas por nós. E vou dizer uma coisa, a Rota hoje, eu digo com toda a propriedade, eles estão mais bem preparados do que a grande maioria das polícias do mundo para poder defender o crime organizado. E o nosso secretário Derrite, junto com o governador Tarcísio, eles fazem um ótimo Castro, trabalho. que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles estão combatendo o crime organizado como nunca combateram. Vocês são um grande orgulho para nós. Agora, veja só, nós temos aqui no Brasil a tal audiência de custódia, que é um grande problema. Sim. A audiência de custódia, inicialmente, era alguma coisa razoável. Havia uma razoabilidade. Por quê? A pessoa, ela comete um crime de baixo potencial ostensivo. Ela é réu primária. Ela vai presa. Vamos imaginar que ela pegou lá, quebrou o vidro de um carro, roubou uma bolsa. Ou seja, ela não atacou ninguém, ela não feriu ninguém, ela nunca foi presa, nunca teve uma passagem pela polícia. Não estava certo também pegar essa pessoa, jogar ela dentro de uma cela e ela ficar 90 dias esperando para poder ter um julgamento. Então, neste caso, eu concordo com a audiência de custódia. Porém, ela foi totalmente distorcida. Hoje, o bandido é preso uma vez, depois ele é preso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e ele nunca vai para a cadeia. Eu vou dar números aqui para vocês. Vão imaginar... Tá vendo como é que uma coisa é causa da outra, que ele coloca como causa, que na verdade não tem nada a ver. O fato de ter audiência de custódia não é o que causa que os bandidos são presos 1, 2, 3, 10 vezes. As penas no Brasil são um negócio ridículo. É isso. Qual é a pena de um assalto à mão armada? Qual é a pena de um furto? Se você coloca a pena de 20 anos, aí realmente... Agora, o que isso tem a ver com a audiência de custódia? Ah, mas a audiência de custódia, ela se corrompeu aqui. Olha, isso é problema das pessoas, entendeu? Então, é uma questão da visão, mais uma vez, a ideologia do juiz, né? O juiz está lá querendo, com todas as forças dele, avaliando, né, com bastante benevolência, assim, doido para soltar a pessoa. E isso aí acontece mesmo. Agora... Isso não tem absolutamente nada a ver com a pessoa ser presa 2, 3, 4 vezes. O brasileiro, o criminoso, né, é preso 2, 3, 10 vezes, 20 vezes acontece, né? Com relação ao mesmo crime, porque as penas são ridículas. Assim. O crime compensa. O bandido, ele sempre vai fazer um balanço. Qual é o risco que eu estou correndo? O tamanho desse risco? As potencialidades, né, que tem na minha vida esse risco? E qual o benefício? Se o benefício for próximo ou for maior do que o risco é muito baixo. Vale a pena o crime. Agora, se um furto, um assalto, tivesse uma pena de 20 anos, o tráfico tivesse uma pena de 40, o homicídio perpétuo, né, aí eu acho que seria um pouquinho diferente. Você perderia o resto da sua vida numa cadeia, você vai pensar bastante assim antes de cometer um homicídio. Mas é muito drástico, perpétuo. Eu não acho, porque o Brasil tem simplesmente 50, 60, às vezes, já teve, né, 70 mil homicídios por ano. Isso é mais do que uma guerra. O Brasil mata normalmente mais do que uma guerra. E a gente acha isso normal, a gente se acostumou a ter isso, né? Cada cidade tem um homicídio ali. Nossa, a minha aqui já teve época que tinha 2, 3 por dia. Já foi muito pior do que é hoje.
Então é impressionante. Eu acho que a gente está dando muito pouca importância à vida e está se importando demais com outras coisas bestas, né? E acontece de crimes, por exemplo, contra a vida, né? Homicídio, por exemplo, se for um homicídio simples, a pessoa fica 3, 4 anos, se tiver bom comportamento, sai. 3 anos, sendo que você tirou a vida de alguém. É um negócio que é desproporcional. É isso que faz valer a pena e é isso que faz ter reincidência. Não é que, nós temos que ressocializar, não concordo com nada disso. Né? No final das contas, a gente prende uma pessoa porque a gente não sabe o que fazer com ela. Ninguém sabe como ressocializar uma pessoa. A experiência de presídio é que as pessoas entram e normalmente elas saem piores. Pode colocar aula de inglês, de artesanato, de qualquer coisa, de português, de geografia, de história. Pode colocar o que for, que a maior parte ali vai reincidir. A maior parte ali é um tipo de delinquência que, sinceramente, a gente não sabe como curar. Então, essa conversa sobre o que deve ser feito, como ressocializar, eu acho isso muito vazio. No final das contas, é prender e deixar lá, porque a gente não suporta a pessoa do lado de fora. As últimas 1.000 pessoas presas aqui no estado de São Paulo. 50% saiu na audiência de custódia no dia seguinte. E das que ficaram presas, que foram julgadas e condenadas na cadeia, na prisão, elas são naquele momento, quando há a sua pena, colocada no regime aberto ou no regime semiaberto. 95% de todo mundo que vai preso no Brasil volta para as ruas em poucos meses. E aí vão dizer o quê? Que a polícia não trabalha, Emílio? Isso é um absurdo. O policial fica mais... O que tem a ver a polícia trabalhar? Quem disse isso? Você sabe que colocaram um vídeo do filho do cantor lá, filho do... Tô ligado. Chegando de helicóptero. E aquela... Você viu lá o cara é filho, não tem nada a ver com o pai, mas você vê que aí tá meio distorcido o negócio, né? O negócio aqui no Brasil, a bandidagem virou meio, sabe? Virou uma coisa legal, uma coisa de super-herói. Obviamente, exatamente. Um negócio, sabe? E não pode ser assim. E as nossas polícias sendo desvalorizadas, Emílio. Exatamente. Os nossos policiais são um orgulho da nação brasileira. A gente precisa falar isso toda vez que eu venho aqui, eu falo isso. São um orgulho. E, infelizmente, eles estão ao longo do país abandonados, não aqui em São Paulo. Por quê? Porque o governador Tarcísio de Freitas está dando a cara para bater. Sim. Ele está dando para eles autonomia para poder trabalharem. E não esse negócio de direitos humanos, que é o direito humano do bandido e nunca do policial. Então, ou seja, nós estamos mudando São Paulo. E os nossos índices aqui estão muito melhores do que o restante do Brasil. E o Marçal, hein? E aí, Sami, o que você acha? Você pulou do cavalo também? Ele não. Eu nunca tive do Marçal. Ele não. Eu nunca tive com o Marçal. Olha lá. Olha lá que nós vamos fazer uma pesquisa. Você acha que ele foi o... Ajudou a subir no trio. Eu vou falar pra você. Mas você não fez o M de Morgado aí, ó, que aconteceu. Eu vou dizer uma coisa pra você. O M de Morgado eu faria. O Marçal apareceu... Foi o agente do caos. Sim. Os debates não vão ser mais legais. E vários pularam pro cavalo do Marçal. Agora, eu nunca vi voltar... Do cavalo. Eu nunca vi ficar tão pouco tempo no cavalo. Parece o touro mecânico. Parece o touro mecânico. O que foi, Dedê? Eu nunca vi tanta gente voltar rápido desse cavalo. Eles sentaram no cavalo. Por que tem isso na polícia? Por que tem essa coisa? É o quê? É o oportunismo de achar que o cara ia ganhar e colar no ganhador? Mas, Emílio, eu vou fazer aqui um discurso para poder responder. Eu tive algumas etapas na minha vida, né? Uma das etapas começou com o movimento nas ruas, onde eu era um militante político em cima de um caminhão, lutando por princípios e valores. Foi uma época muito importante, a qual eu batia muito na política. Eu não compreendia a política por dentro, mas eu tinha uma visão de fora. Então, a gente olha sempre com uma visão da sociedade, de como as pessoas se sentem em relação a como a política é conduzida. Depois eu tive um outro período da minha vida, a qual eu acabei me elegendo deputado, e eu passo a estar como político e compreender a política de dentro. Sim. A política, ela demanda conversa. Não adianta você chegar com o pé no peito de tudo e de todos, porque a gente não vai conseguir fazer as mudanças que nós queremos. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que nós temos aqui um projeto para ser aprovado, o teleférico do Marçal. Tá? Não vou fazer juízo de valores aqui se ele é bom ou se ele é ruim. Nós temos primeiro que aprovar esse projeto de lei, na Câmara dos Vereadores. Depois da Câmara dos Vereadores, antes da Câmara dos Vereadores, nós temos as comissões que vai ver
a constitucionalidade ou não do projeto. Então ali já é um problema, depois os vereadores têm que passar. Depois nós temos as secretarias que têm que também estar dando caminhamento a tudo isso. Nós temos o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. E se tudo der certo, nós ainda temos a oposição que vai ficar provocando o Poder Judiciário para que aquele projeto não ande. Se você não tiver um mínimo de interlocução, você não aprova nada. Então não adianta chegar dizendo que vai acabar com tudo, que vai prender todo mundo, porque as coisas não vão acontecer. Então o que eu via? Olha que interessante, mas agora, olha essa parte aqui. Primeira medida que ele faz é colocar o país em estado de exceção. Polícia na rua, exército na rua e prendeu todo mundo. Segurança máxima. Todo mundo. Ele tinha mapeado, ele salvou aquele país voltou a viver. Fez um presídio de segurança máxima para 60 mil pessoas, colocou todas as facções criminosas lá dentro. Gosto mesmo, eu queria que acontecesse aqui no Brasil. Aconteceu em El Salvador. Aí sim a gente ia ter um país decente. Então não adianta chegar dizendo que vai acabar com tudo, que vai prender todo mundo, porque as coisas não vão acontecer. E prendeu todo mundo. Segurança máxima. Todo mundo. Então não adianta chegar dizendo que vai acabar com tudo, que vai prender todo mundo, porque as coisas não vão acontecer. E prendeu todo mundo. Segurança máxima. Todo mundo. Mas e aí? Funciona igual El Salvador? Funciona aqui no Brasil? O que ele acha que é o correto? Porque o discurso muda à medida que eu preciso que ele mude. Ele precisa de um discurso de agressividade, de resolver o problema, de prender quem tem que prender. Ah, mas são todos bandidos, ele tem certeza? Ele viu os processos? Ele sabe? Não, tá. Agora aqui no Brasil não. Aqui é o diálogo, não sei o quê. Aí eu preciso do político. Não, o que é pé no peito, não dá. Eu preciso do cara que negocia, do cara que sabe lidar com todo mundo, que sabe interagir com o sistema. E não tô fazendo juiz de defesa de Marçal ou de Nunes, o que for aqui, tá? Só tô dizendo que precisa de alguns minutos. Esse vídeo tá no minuto 16, né? O vídeo que a gente estava assistindo. Tá no minuto 16 da entrevista para ele se contradizer. Eu acho que não levou nem 15 minutos para uma expressão contradizer a outra. E é impressionante que a própria pessoa não percebe que ele mudou o discurso de como as coisas devem ser para fazer funcionar. Mudou por quê? Porque agora eles estão falando de um político que ele não apoia, né? Naquele momento. Porque é assim que funciona a estrutura política. Funciona a estrutura. É assim. E nós que somos direita, e eu sou direita, sou liberal, sou conservador, sou uma pessoa que lutou por princípios e valores a vida inteira, eu passei a compreender que nós temos que ter uma estratégia para que a gente... Eu acho que é a coisa mais esquisita do mundo. Eu tenho certeza que quem sabe desses termos, quando eles surgiram, e o que é isso em outros países... A pessoa falar que é liberal e é conservadora, a pessoa já... Acho que a maioria já dá um tilt, né? O que é isso? Que bicho é esse que surgiu de liberalismo e conservadorismo e está na mesma pessoa? Porque se você estudar um pouquinho o liberalismo e a história dele, e se você estudar um pouquinho o conservadorismo, que eu não vou entrar aqui, mas é só estudar um pouquinho a origem dos dois termos e das duas ideologias, digamos assim, você vai perceber que elas são... Não é totalmente, mas elas são a maior parte contraditórias. Eu estou falando que eu estou escolhendo cada uma delas, ou uma delas? Não. Só estou dizendo que aqui no Brasil é engraçado as pessoas falarem, vai ficar pior, vai falar coisa mais absurda aí. Mas é as pessoas colocarem duas coisas que, no fundo, são contraditórias. São problemas, né? Elas estão criando um problema, mas elas não percebem isso. E acham que estão defendendo a coisa mais maravilhosa do mundo. A gente possa fazer uma transição do que é hoje a política do Brasil e para que nós queremos. Com o pé no peito, as coisas não vão acontecer. Levando-se em consideração tudo isso, eu compreendi, junto com o governador Tarcísio, que o melhor que nós tínhamos para apoiarmos seria quem? O Ricardo Nunes. Exatamente por quê? Porque a transição seria uma transição mais fácil. Foi um acordo político. Então, mas vamos lá. Não foi um acordo político. Não, claro que foi. Não foi. Como não? Não foi acordo político. Claro que foi. O Bolsonaro não fez acordo nenhum. Quem coloca o Bolsonaro na parede? O Bolsonaro fez o acordo do PF. Não. Vamos deixar claro aqui. Eu preciso explicar. Vamos lá. São Paulo elegeu Marta Suplicy, Erundina, Haddad. O Bolsonaro perdeu as eleições aqui em São Paulo pro Lula. O Tarcísio perdeu as eleições em São Paulo. Eu sei que São Paulo vota mal. Ok. São Paulo vota à esquerda. Mal. Vota então, mal. O que o nosso grupo político compreendeu? Qualquer candidato da direita perderia para a esquerda de São Paulo. Um exemplo. O Ricardo Salles era o candidato da direita. Certo. É o candidato que todo mundo gostaria. Todo mundo gostaria da direita. Porém, nós sabíamos que ele seria o melhor candidato possível para poder concorrer junto com o Boulos. Ia dar Boulos. Tanto que o Marçal não foi nem para o segundo turno. Mas você não sabe. Mas faltou apoio da turma, pesquisa. Peraí, eu preciso fazer o break. E é interessante o que ele não percebeu que disse aqui, né?
qualquer candidato da direita ia perder, ou seja, nós não estamos apoiando um candidato de direita, né? Este que nós estamos aqui apoiando não é de direita. E não percebe que tem problema nisso. Deixa eu fazer o break. Não, essa pesquisa também é pesquisa que o Bolsonaro ia perder até pro Aerotrem. Essa pesquisa... Tomei a biducha aqui, o papo é bom. Eu vou fazer o break só pra rede Jovem Pan de rádio. Quando a pesquisa é ruim para os negócios, né, ela é bombardeada. Mas quando a pesquisa é boa para os negócios, aí ela é exaltada. Não tem pesquisa. Nós tomamos essas decisões baseadas nas pesquisas. Mas quando ela incomoda, né, aí pesquisa não vale nada. A gente continua nas plataformas. Agora, Tomé, isso que eu queria falar com você, que agora você é o cara que tá lá, você já tá entendendo como é que funciona a política e você é um cara, brother nosso aqui, já viu várias vezes, já sabe como é que funciona. Tá bravo o Sami tá muito bravo. Não tô bravo, eu acho que tem várias coisas O candidato, que é o que você explicou, que é o sistema. Você explicou isso aí claramente, o que é o sistema. Como é que funciona o sistema? O cara que chega e fala, eu sou antissistema, esse cara está falando uma bobagem. Por quê? Porque ele fala que o sistema não funciona, porém, para ele entrar, ele tem que fazer parte do sistema. Ele precisa do sistema. Ele precisa do sistema. Não, né? Porque ele quer ser político, você tem que ser político dentro daquele sistema. Para não ter esse sistema, a gente tem que fazer uma reforma geral. Sim. Tem que mudar tudo. Perfeito. Não é entrar nesse jogo e falar, eu vou mudar tudo, porque é exatamente isso. Protagonista. Isso, que o povo acredita no cara que fala, eu vou mudar tudo, Salvador. E ele não muda nada, porque lá tem um sistema que é um sistema já que está funcionando. Só não sabemos para quem. A gente muda isso. Isso. Vamos lá, colocando pessoas que tenham princípios e valores na política. A questão da direita. Dividiu. A gente viu que teve uma divisão clara. Dividiu, claro que dividiu a direita. Uma divisão clara, tanto que vários vereadores foram eleitos, a gente fala na aba do Pablo. E você acha que essa divisão foi por isso? Porque com o prefeito tá loteado aí com vários caras que antes a direita falava, não, a gente não vai se juntar com esse cara. Esse foi o problema? Olha, eu creio que a divisão ela aconteceu exatamente por conta desse sentimento da população por mudança. E muitas vezes as pessoas não compreendem a política de dentro, como eu estou dizendo agora, e não conseguem formar uma estratégia. Eu tentei explicar essa estratégia para muita gente, mas no momento que nós estamos, tudo vira torcida organizada. Como tem pelo Bolsonaro, acabou tendo também uma parte pelo Marçal. Pô, ele fala tudo que eu quero ouvir, mas será que ele vai conseguir entregar tudo que ele está falando? Então foi esse o ponto que eu entendo que fez com que houvesse essa divisão. Algumas pessoas compreenderam isso, tanto que o Ricardo Nunes foi pro segundo ponto. Mas subir no palanque junto com... Exagerou um pouquinho. Eu até concordo que essa visão, né, de que você vai entrar pro sistema, vai mudar tudo e tal, eu concordo plenamente. E que no fundo o que você vai conseguir mudar mesmo é muito pouco. Agora, o passo para fazer a coisa certa, aí é entrar para o sistema e negociar com o sistema, e abrir brechas para o sistema, e negociar cargos, e já começar a fazer parte do sistema, e passar a mão na cabeça de quem faz parte do sistema. A pessoa não percebe que a antipoliticagem brasileira ela é muito forte. Então o brasileiro médio, ele tem antipatia de político. Assim. A maior parte das pessoas detesta o político, detesta. Assim. Já é uma classe que já há uma repulsa natural, só de saber que a pessoa está candidatando, né? A repulsa é natural, automática. A pessoa vai entrar e vai fazer parte desse sistema e... Olha, mas não tem outro jeito. Olha, o que a gente, no fundo, está percebendo é que, de verdade, as ações, elas são míseras ou nada. O que realmente consegue, né? O que realmente essas pessoas conseguem realizar é praticamente nada. Se é que realiza alguma coisa, negativa, né? Essa máquina, ela enclausura mais ainda, ela se enrijece muito mais com uma pessoa que entrou com um discurso assim, não, o sistema, vou bater de frente com o sistema. E eu não vou nem citar nomes aqui, porque são muitos e são nomes importantes, né? As pessoas sabem quais são.
Vai subir no palanque. Quem? O Marçal. O Marçal. O meu ponto é esse. A direita batia num lado e ela tá no palanque com esse lado. Esse é o ponto da questão. Isso não sofreu nada? Gente, vamos lá. O Brasil é um país presidencialista ou parlamentarista? Presidencialista. Mas quem manda no Brasil? Quem manda? É o parlamento, certo? Então ele é presidencialista, mas quem não manda é o parlamento, né? Quem manda no país não é o parlamento e nós sabemos. São 11 pessoas que é melhor eu não falar aqui, né? Eu sou muito pequeno, mas vai que meu vídeo, sei lá. São 11 pessoas que mandam. E no fundo nem são essas 11, né? Nós sabemos que tem forças aqui agindo no país muito mais poderosas do que essas 11 pessoas. Mas não é o parlamento de jeito nenhum. O parlamento não consegue fazer nenhuma objeção, nem o Senado consegue fazer objeção a essas 11 pessoas aí, que teoricamente eram eles que deveriam frear. Nós temos um poder que é infreável, imparável, né? E a gente sabe muito bem qual é. Bolsonaro não teve que se aproximar do Ciro Nogueira, do Valdemar Costa Neto, para poder ter governabilidade? Senão ele não ia fazer nada. Ele começou o país colocando generais, né? Colocando um general ao lado dele para ser Casa Civil e não conseguia articular nada. Então, assim, vamos lá. Nós temos que entender o que nós... E terminou ficando inelegível. O governo do Bolsonaro não é uma referência com relação à governabilidade e política, estratégia política, de jeito nenhum. Você pode falar que tem uma ação ou outra que foi positiva, outra ação ou outra foi negativa, mas o governo Bolsonaro não é uma referência de estratégia política e de decisões de governabilidade e de ações democráticas. Não é. E a gente sabe que não é. Entender o que nós temos e para onde nós queremos ir. E não ficar sonhando com algo que não vai acontecer. Então vamos lá. Então você acha que o cara... Porque eu acho que eu acho que o cara que saiu melhor nessa eleição foi o Tarcísio. Porque o Tarcísio ele foi pragmático e ele não mudou nada. O discurso, encheram o saco dele, ficaram enchendo o saco dele lá do sistema. Ele é do sistema, ele é vendido, não sei o que. Mas ele foi pragmático. Ele falou, ele foi objetivo. Falou, meu negócio é esse, melhor ser assim. Foi pragmático no negócio. Não foi essa direita louca, essa direita marçal que é um negócio louco, o cara rezando na rua, aquelas coisas de maluco, de torcida mesmo. Você acha que ele é o cara hoje? Porque o Kassab disse que agora... Porque o Kassab, o que ele faz? O Kassab, ele dá a carta. Ele não tem esse carisma de um Bolsonaro, não sei o quê. Mas ele é o técnico. Backstage. Mas é o cara que por trás fala, opa, esse tem chance. Esse é olheiro, bom. ele escala. Esse não sei o quê. Ele escala. Ele fala, agora é fuzil, o herói do Brasil. Aí aparece o fuzil, mas ele tá lá por trás. Você acha que esse é o cara? O Tarcísio, no meu ponto de vista, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu trabalho com ele. É um orgulho para a nação brasileira. Ele é liberal na economia, conservador nos costumes, extremamente técnico. Eu já ouvi isso aqui. De onde será que eu vi isso aqui? Sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes. Sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes. Ele é liberal na economia, conservador nos costumes. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Olha, isso aqui até pode ser dito, gente, mas a pessoa que diz isso aqui tem que ter noção das contradições que existem nesses termos, né? Ai, meu Deus, o Brasil é terrível, assim. As pessoas não fazem a menor ideia do que está falando, né? O que é ser liberal, o que é ser conservador. E até quando isso é usado, assim, é uma chacota, é um negócio que... O Tarcísio é uma pessoa muito técnica e parece que está fazendo um governo do Estado legal, mas eu acho que quando se expressa, assim, é terrível. E eu não sou a pessoa que vai defender o Marçal em tudo, de jeito nenhum. Eu não defendo ele em quase nada, para falar a verdade. Mas o Tarcísio também, né? Bom, eu vou deixar uma frase, talvez para resumir isso aqui, vou deixar uma frase do nosso digníssimo professor, né, que explicou muito bem o que é um liberal perante o movimento mundial. Né? Só ela já é o suficiente. Muito trabalhador, acorda cedo, dorme tarde, tem bons princípios e valores, e ele só está pensando em como desenvolver o Estado de uma maneira que ela seja realmente factível de poder caminhar para onde a sociedade quer ir. Ele tem feito muito como? Reduzindo custos, colocando eficiência, levando para
para o Estado de São Paulo uma visão pragmática do que é importante. Vejam, por exemplo, o que nós fizemos agora com a Sabesp. Foi importantíssimo. Não tem cabimento uma cidade como São Paulo não ter água e esgoto para todo mundo. Um estado como São Paulo não ter água e esgoto para todos. Só que não tem dinheiro. Bom, não tem dinheiro, vamos colocar a iniciativa privada junto com a gente, vamos vender uma parte da empresa, vamos continuar tendo cadeiras no conselho para a gente continuar mandando na empresa, mas vamos poder ter base para que tenha CAPEX, ou seja, investimento para fazer o que é necessário. E outras tantas medidas importantes. Sim. As polícias nossas estão tendo um incentivo como nunca tiveram para a gente melhorar a questão de segurança pública. Eu vejo assim o Tarcísio como um dos grandes nomes hoje no Brasil para que a gente possa ter alguém que represente o que a sociedade realmente quer. Ele é equilibrado. Pode ver, ele não entra em dividida. Então, mas isso técnico. Mas isso não é ruim, Tomé? Não entrar na dividida? Não tem bola que você vai ter. Tem algumas brigas que a gente não tem como ganhar. Não dá para você entrar em todas as brigas ao mesmo tempo. Você tem que comprar as brigas dentro de uma estratégia. Tem que brigar. Para poder... Não, mas ele briga. Onde que o Tarcísio não briga? Vamos lá, queria ouvir vocês. Fala aí, você, já que você puxou. Não, já que tem estratégia. Tá em cima do que o Alba falou. Ele tem Exato. que ir para as divididas, sim. Mas quais divididas? Vamos lá, eu queria entender quais são as divididas. Para poder discutir sobre elas. Fala aí, mano. Ele não fala, por exemplo, do STF. Como é que é? Ele não fala do STF. Como não, gente? Não. Ele teve no palanque, na Avenida Paulista, ao lado do Bolsonaro, pedindo impeachment do Moraes, lá do lado, e discursou. Como não fala? Não. Dando a cara para bater agora. Vocês têm que entender que o governador Tarcísio, ele é governador do maior estado do país. E existe um presidente da República. E um governador bom, Se ele não se relacionar ao mínimo necessário, as coisas não acontecem. É por isso que as pessoas não entendem que é muito complicado essa questão de fazer alguma coisa no meio político e democrático, entendeu? O sistema ele é feito para sempre ampliar o poder, para não permitir que qualquer ação positiva mude o sistema demais ou que qualquer pessoa consiga ter muita ação pela visão dela. Você sempre vai conseguir fazer muito pouco, você corrige uma coisa, atrapalha 20 e segue a vida desse jeito. E vai ser muito difícil alterar alguma coisa. O Tarcísio pode ser um bom administrador? Pode, eu não sei nem detalhes da administração dele, eu vejo a coisa mais superficial. Mas, assim, tem coisas que, do campo ideológico, eu acho que não existe um político brasileiro preparado para lidar com o que está acontecendo. E, às vezes, os movimentos econômicos, eles são maravilhosos para quem está muito preocupado com a questão ideológica. Mesmo que nós tenhamos governos que, entre aspas, são de direita, a esquerda adora. Porque aí, quando ela volta com a máquina bacana, com dinheiro no caixa, prontinho, para ampliar cada vez mais o seu sistema. E nós estamos vendo isso no governo federal. É muito, muito óbvio, né? E eu acho que o Tarcísio é excelente. Ele é excelente para a esquerda, porque ele não faz nenhum tipo de trabalho no campo ideológico. Ele nem defende ideologias, é um governo muito tecnicista, né? Meio positivista. A gente já viu isso, né, no Brasil. Mas no campo ideológico é nada, é zero. E é sempre essa coisa muito superficial, essa coisa muito liberal, o que é maravilhoso, né? Para o movimento globalista mundial é maravilhoso. Veja só. Que ele é ruim, mas eu tô falando que o Marçal? E o Marçal? O que você acha do Marçal? Uai, pode vir. O Marçal. Você já tá aí. O Marçal. Vocês vão ter que me engolir. 2026. O Marçal. O Marçal é algo que a gente vai estudar ele daqui a alguns anos. 2026 tá aí, viu? É um fenômeno. O Marçal mexeu. O Marçal ele mexeu. Porque ele foi o seguinte, eu acho que ele exagerou um pouquinho na dose. Também acho. Porque tudo bem, quando ele sentava, vinha os aleijados, ele falava assim, agora você vai levantar da cadeira. E não levantava, aí o jornalista chegava para ele e falava, isso aí. Ele falava, não, mas eu rezo para todo mundo. Um dia, se Deus quiser, eu levantarei porque eu rezo. Ele dá resposta boa. Sim. Ele tem resposta para tudo. Rápido. Mas aí ele começou aí, e quando ele tomou a cadeirada, que ele botou o negócio a máscara, fez o foi de ambulância, foi de UTI, ali começou. E ele admite ali isso. A turma começou e falou, opa, passou um pouquinho exagerou, do ponto. Né? Me lembrou aquele programa Pânico do papai, que tinha sandálias da humildade. Ficava correndo atrás dos caras. Ficava correndo atrás, eu falei... Bom, talvez eu faça um vídeo somente sobre essa questão eleitoral, né? E sem estar reagindo a nada.
Então não vou falar especificamente sobre o Marçal aqui não. Vou falar de uma forma geral, eu acho que os políticos brasileiros, eles são muito marketing, pouca naturalidade. Nosso idioma não ajuda, porque, como a gente viu aqui, né? As pessoas estão falando sobre termos que, no fundo, elas não sabem que são contraditórios, elas não sabem que a origem daquilo, no fundo, não tem nada a ver com o que ela está defendendo, teoricamente, né? Talvez até tenha, né? Ela defende uma coisa, mas aqui no discurso, uma coisa é contraditória, a outra as pessoas não percebem. O idioma brasileiro simplesmente está destruído, a língua está destruída, o professor também falava muito sobre isso, né? A gente, para chegar ao nível de debate que as pessoas são verdadeiras e estão falando realmente o que está sentindo, vai dar uma trabalheira danada. Porque ao mesmo tempo que as pessoas não sabem expressar o que estão sentindo, a maior parte das pessoas também não está preparada para ouvir o que o outro está pensando, né? Porque é todo mundo muito sensível, é muito marketing, é tudo muito superficial, é muito bobo mesmo, assim, é um marketing o tempo inteiro, seja o marketing de esquerda, o marketing de direita, e eu acho que o que eles estão dizendo aqui é porque, em parte, o Marçal se preparou para dizer o que as pessoas queriam ouvir, para bater em quem a população média, né, principalmente a direita, queria que batesse. A população queria bater, por exemplo, nos políticos de esquerda, nos políticos que estão lá conversando fiado, na mídia, que é completamente tendenciosa, e ele se preparou para isso. Mas como ele não está sendo natural naquilo, é normal que em algum momento ele vai passar do ponto. Ele vai oscilar, vai sair do tradicional ali, e aquilo obviamente vai destoar, né? É como um ator que precisa atuar 24 horas por dia e ninguém consegue, nem os atores profissionais conseguem, e ele não vai ser diferente. E quando ele é mais observado, ele vai pisar na bola, vai desbandeirar, o que não é difícil de perceber que aconteceu, né? Como o Emílio aqui disse. E aconteceu mais vezes, né? Esse passar do ponto, esse drama, né? Essa dramatização excessiva que as pessoas perceberam, olha, isso aqui não é real, né? E o ser humano é treinado para isso. Parece bobo, mas o ser humano percebe, fica com o pé atrás sobre quem não está sendo honesto. Tem pessoas melhores nisso, conseguem enganar mais pessoas durante mais tempo, mas nem todo mundo é 100% nesse tipo de coisa com todas as pessoas. Eu vou encerrar por aqui. Quem quiser assistir o total, acho que agora, a partir de agora não tem mais o que eu queria comentar, não. Mas realmente é uma demonstração de que, independente de ser esquerda, direita, no Brasil, a maior parte das pessoas não está falando sobre nada, ou muito pouco. A parte em que elas falam sobre alguma coisa é a parte em que eles não conseguem fazer quase nada de mudança. Isso talvez seja a parte mais realista do discurso. Qualquer outra coisa que entra é uma propaganda sobre os próprios valores, sobre o que defende, sobre fulano, sobre Beltrano. Quase sempre isto é a famosa conversa fiada, e isso faz com que a conversa não ande, o sistema não funcione, e é o que o brasileiro está acostumado. Querendo ou não, isso resulta em o brasileiro ser, às vezes, captado por essas pessoas que estão prometendo, né, acabar com o sistema, bater de frente com o sistema, e essa pessoa está prometendo fazer isso entrando para o sistema. O meu intuito com esse vídeo era acordar as pessoas, não para que todos saibam as minúcias de um discurso, que cada coisa significa. Eu sei que é muito difícil fazer isso, né? Mas é de perceber que o discurso político medíocre, né? o político mediano, ele vai falar um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. E a gente tem que estar um pouquinho mais esperto com relação a isso, para não ter muita expectativa, digamos assim, né? De que alguém vai salvar, de que alguém é muito inteligente, é muito culto, aí esse cara vai resolver tudo. E a gente sabe que, no final das contas, tem um único Salvador, né? E ele foi crucificado. E aí a nossa esperança tem que ser nele e não nas pessoas de carne e osso que estão aqui do nosso lado. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, né? Compartilha com quem você acha que tem que assistir, né, esse conteúdo. E até o próximo vídeo.